A religião no lar precede a religião na igreja. Esse é o tema desta segunda-feira do capítulo 54, a religião em família, do livro O Lar Adventista. Acompanhe a leitura. No lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja e também da sociedade. O lar tem o fundamento. Quando você constrói uma casa, é preciso fazer a fundação primeiro. Se ela não for bem feita, a casa desaba, a casa cai. A fundação, o fundamento é extremamente importante. E qual é o fundamento da igreja? O lar. As influências que regem a vida no lar são levadas para a vida da igreja. Percebeu isso? Aquilo que tem de influente no lar é levado para a igreja. Portanto, os deveres eclesiásticos começam e devem começar no lar. É no lar que se deve fazer o culto, é no lar que se deve estudar a Bíblia, é no lar que se deve ensinar os princípios da palavra de Deus. A família é a base da igreja e da sociedade. Filhos gostarão da igreja se no lar gostarem dos cultos. Portanto, faça o culto familiar. Quando eu sugiro aqui um texto bíblico para ler, já é uma proposta de um culto familiar para você fazer com a sua família, com os seus filhos. Recomendamos ontem Gênesis 22 e hoje nós vamos recomendar um outro texto do Novo Testamento. Faça o culto na sua casa com esses textos bíblicos. Você tem aqui já o comentário do livro O Lar Adventista, fortalecendo esse texto bíblico para que você faça o culto na sua casa. Já estou orientando e ajudando você nesse sentido, caso você tenha dificuldade de fazer o culto doméstico, o culto em casa. Quando tivermos bom lar religioso, teremos boas reuniões religiosas. Percebeu por quê? Porque as crianças, a família, tendo em casa um culto, ao chegarem na igreja e terem o culto, se gostam do culto do lar, gostarão do culto na igreja. Estarão habituadas com isso e serão bons hábitos, porque são hábitos onde o princípio da palavra de Deus é proclamado, é ensinado. Portanto, sustentai a fortaleza do lar. Consagrai a vossa família a Deus, e então falai e agi em casa como cristãos. Precisamos praticar os ensinos bíblicos no lar. Agir como cristão em casa, no lar. Sede bondosos, longânimos, pacientes no lar, sabendo que sois professores. Nossos filhos nos observam, nossos vizinhos nos observam. Estamos sempre ensinando. E nada melhor do que praticar os ensinos da palavra de Deus em casa, para que aqueles que nos observam aprenderem conosco quão importantes são os princípios bíblicos da palavra de Deus. Cada mãe é uma mestra e toda mãe deve ser aluna na escola de Cristo. E aqui já vai até uma orientação, né? Se você espera que os professores numa sala de aula na escola ensinem tudo para os seus filhos, saiba que eles não sabem tudo. Assim como você é um professor dentro de casa, uma professora dentro de casa, e precisa estar na escola de Cristo,
aprendendo de Deus. Os professores na escola também não sabem tudo. Todos nós precisamos aprender de Cristo para ensinar, a fim de poder saber como ensinar e poder dar a moldagem correta e a correta forma de caráter aos seus filhos. Aprenda na escola de Cristo e ensine no lar. E aí já vai a primeira sugestão da leitura da palavra de Deus. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, as 3 cartas de João. Leia 1, capítulo 4, versos 7 a 12. Leia com a sua família. Você verá que tem relação com o que nós estamos lendo aqui do livro O Lar Adventista. 1 João, capítulo 4, versos 7 a 12. Continuando a leitura do livro O Lar Adventista, onde há falta de religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Ou seja, não adianta eu me tornar um cristão na igreja se em casa eu não sou cristão. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo. Não será. Mas não haverá conversão de coração no seu aparecimento. Ao Cristo voltar, não haverá conversão. A conversão precisa acontecer agora. Por isso que agora nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e deixá-la transformar o nosso caráter, praticando os princípios e ensinos bíblicos na nossa vida diária. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui, nesse momento, e pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Porque quando Jesus Cristo voltar, a porta da graça, graça que vem do céu, já estará fechada. Não teremos mais a graça de Deus. E a graça, segundo a carta de Paulo aos Romanos, ela, mediante a fé, transforma a nossa vida. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso ocorre antes da volta de Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo voltar, a graça já estará, a porta da graça já estará fechada, não receberemos mais graça. Receberemos a glória de Deus. E é o processo de santificação isso. Por isso que a cada dia precisamos estudar a Bíblia para vermos quantos defeitos nós temos de caráter, nos arrependermos deles e mudarmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Este, nosso lar, é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Pela graça de Cristo, precisamos vencer os nossos defeitos de caráter enquanto dura a graça de Cristo. E aqui, como eu disse, é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. É grandemente necessária a religião no lar. E nossas palavras aí devem ser de um justo caráter, ou os nossos testemunhos na igreja de nada valerão. Se somos uma pessoa na igreja e uma pessoa em casa, estamos enganando a nós mesmos. A menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar, a vossa religião será vã. Percebeu que 2 vezes a autora menciona a importância de sermos bondosos,
longânimos, corteses, pacientes no lar? Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria na igreja. Quão importante é praticarmos os ensinos da Bíblia em casa. E para tal, é necessário cantarmos louvores a Deus em casa e estudarmos a palavra de Deus em casa. Por isso, sugestão de um hino para você cantar com a sua família. Do Novinário Adventista Sétimo Dia, o hino Fé dos Nossos Pais, número 217 do Novinário. Você encontra no YouTube. Comente aí também no canal do YouTube Força da Nação. O que você acha dessa leitura? Qual a sua opinião sobre os textos bíblicos sugeridos e se você tem gostado dos hinos? Eu espero que sim. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra molda e transforma a nossa vida. Ajuda, Senhor, para que a Tua graça que hoje está disponível a nós seja, mediante a fé em Cristo, aquilo que nos salvará. Portanto, que possamos estudar dia após dia em nossa casa a Tua palavra. E então, ao irmos para a Tua igreja, para a Tua casa, a igreja que temos aqui na terra, nos alegrarmos com os irmãos, com os demais que Te adoram, que fazem a Tua vontade. Nós Te suplicamos para que esta transformação aconteça o quanto antes, porque Jesus Cristo está prestes a voltar para nos buscar. Por isso te suplicamos em nome de Jesus, ajuda-nos em nossas falhas de caráter, para sermos transformados enquanto há tempo. Amém. Tem gostado? Acompanhe, compartilhe, comente, sejamos a força da nação.